Olá, meu nome é Geisa e eu sou nutricionista da Prefeitura de Londrina. Trabalho pelo NASF em atendimento em posto de saúde na região sul. O vídeo de hoje é sobre alimentação e diabetes. Vem comigo! Diabetes. Quais as melhores escolhas alimentares? Hoje no Brasil, estima-se que quase 17 milhões de pessoas apresentem o diabetes. Muitos não sabem que têm a doença e só a descobrem quando estão com algumas de suas consequências, como alteração na função renal, alteração na vista ou na circulação, por exemplo. O diabetes é uma doença multifatorial. Fatores como herança genética, sedentarismo, hábito alimentar, controle de peso estão associadas na sua prevenção. Então, vamos conversar um pouquinho sobre hábitos alimentares na prevenção do diabetes? Afinal, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue. Esse excesso pode ocorrer de duas maneiras. Uma, quando o organismo não produz a quantidade de insulina suficiente, ou o próprio organismo a destrói. Aí nós chamamos do diabetes tipo 1. Há também o diabetes tipo 2, quando o organismo produz a insulina, mas existe uma certa resistência em utilizá-la. E isso ocorre muito com fatores como obesidade e circunferência abdominal elevada. Por isso, o controle de peso é tão importante na prevenção do diabetes. Eu trouxe aqui alguns alimentos para a gente conversar sobre os hábitos alimentares na prevenção do diabetes. Para falar sobre orientação alimentar no diabetes, eu gosto muito de fazer uma analogia como se o diabetes fosse uma intolerância à glicose. Então pense comigo, quando a pessoa tem uma intolerância à lactose, a orientação que nós damos é que ele evite alimentos fontes de lactose, como leite e os seus derivados. Para o paciente diabético, nós vamos orientar que ele evite alimentos fontes de açúcar ou que em sua composição gerem uma grande quantidade de açúcar. Então eu trouxe alguns alimentos aqui para a gente conversar a respeito disso e ver quais as melhores opções então no controle e prevenção do diabetes. Sendo assim, o açúcar propriamente dito não está indicado no seu consumo. Então eu trouxe aqui o açúcar cristal ou o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é um pouco mais natural, menos processado, preserva um pouco das suas vitaminas e minerais, mas mesmo assim ainda é o açúcar, não estando indicado para o paciente diabético. Me perguntam muito sobre o açúcar magro. O açúcar magro é uma mistura de açúcar e de adoçante. É utilizado em pequenas quantidades com poder de adoçar muito maior, mas ainda assim contém açúcar na sua composição. Então, não é o indicado para o diabetes. O indicado, então, quando há necessidade de se adoçar algum líquido, é o adoçante. Então, esse aqui, por exemplo, é a base de xilitol. Gosto muito também de indicar o eritritol, a estévia ou sucralose, que tem menos efeitos colaterais e um menor sabor desagradável. Agora, vamos falar um pouquinho de algumas opções alimentares que são melhores escolhas para o paciente diabético. Com relação às bebidas, é muito comum o consumo de refrigerante pelo brasileiro. Uma latinha dessa tem uma alta concentração de açúcar. Vejam só quando a gente extrai a quantidade de açúcar fora. Consumindo uma latinha dessa no almoço e no jantar, no final da semana, você terá consumido facilmente 600 gramas de açúcar, o que é uma quantidade muito alta. Então, será que substituir o refrigerante pelo suco é uma boa opção? O suco de pacotinho, por exemplo, um sabor de laranja, o que a gente menos tem aqui é a laranja. A concentração de açúcar também é muito alta, devendo ser evitada. Os sucos industrializados, Tetra Pak ou na sua forma mais natural, também devem ser evitados, porque quando nós fazemos o suco, nós extraímos muito o açúcar da fruta, que é a frutose. Perdem-se fibras, perdem-se vitaminas e minerais, então a orientação é consumir a própria fruta. Sentiu sede, forma de hidratação é a água, mesmo porque a água compõe a maior parte do nosso corpo.
É muito importante para a manutenção da saúde óssea, dos músculos, do sangue, do cérebro, tá? Então, como forma de hidratação, o conselho é de água e a fruta ser consumida na forma in natura. A fruta, ela é saudável, mas será que eu posso consumir ela à vontade? Não. Então, como nós vimos, ela tem o seu açúcar também. E a dica que eu dou é de que se consuma 2 a 3 porções de fruta no dia, respeitando a quantidade, que é um punho da mão. Então, por exemplo, uma laranja ou um caqui, uma maçã, por exemplo. Vejam a diferença de se consumir uma laranja ou de se tomar um copo de suco de fruta de laranja. Quantas laranjas não serão necessárias para fazer esse copo de suco? Por isso, eu repito então, como forma de hidratação, a preferência é sempre pela água e consumir a fruta na forma in natura. Quero colocar aqui para vocês também que alimentos salgados também viram açúcar e merecem a sua atenção. Muitos acham que é apenas os doces, o próprio açúcar, as bebidas açucaradas que vão prejudicar. Mas nós temos alimentos salgados, que são as fontes de carboidrato, que na sua digestão viram açúcar e devem ser consumidos em quantidade equilibrada. Por exemplo, o nosso pãozinho de cada dia, tá? É muito comum no café da manhã do brasileiro o consumo de um pãozinho. Não tem problema, mas que ele seja uma porção no dia. Não precisamos também consumi-lo no meio da manhã, no meio da tarde, à noite. Uma porção já é o suficiente. Se for o pão francês, tira o miolinho de dentro. Nós diminuímos com isso a quantidade de farinha e o carboidrato presente nele. Ou a melhor opção é o pão integral. 2 fatias equivalem ao pãozinho francês. E no pão integral nós temos a presença de fibras. E isso faz com que a digestão do açúcar deste alimento seja mais lenta. Ele vai pingando mais devagarzinho no nosso sangue. Com relação à bolachinha salgada, muita atenção, porque 4 unidades já equivale a um pãozinho francês. A bolacha recheada, nem se fale. Um pacote dela tem toda essa quantidade de açúcar. Muitas vezes, no momento de distração, podemos consumir um pacote desse sem perceber, mas equivale a 8 pães francês. E aí me diga, 8 pães é difícil para se consumir, hein? Como opções para o almoço e o jantar, eu trouxe aqui algumas opções de carboidrato que são muito consumidas no nosso dia a dia. Deve-se optar por uma dessas opções. O carboidrato tem a função de gerar energia, mas essa energia em excesso vai virar a gordura, que se deposita no nosso tecido adiposo, e também lembrando que essas fontes de carboidrato geram açúcar, o que vai prejudicar o diabetes. Então, devemos escolher, ou eu como arroz, ou eu escolho o macarrão, ou a polenta, por exemplo. Aquele prato que às vezes a gente vê com arroz, macarrão, polentinha frita, em cima aquela farinha e comer uma banana junto, não dá, tá? Uma opção de carboidrato já é o suficiente na composição deste prato. O diabetes não tem cura. O que nós conseguimos é manter um controle dessa doença. Dessa maneira, se você quer evitar o diabetes, pratique atividade física, faça boas escolhas alimentares e mantenha o peso dentro do saudável.